Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos 15 livros que todo matemático precisa ler. Vou falar em títulos de nível graduação para baixo e textos que você possa encontrar em português. Bom, começando pelo ensino médio. O que de mais completo nós temos é a coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Só aqui são 11 livros, mas eu vou considerar como sendo um só da minha lista. O que eu tenho aqui é uma edição mais antiga, da época em que eu ainda estava aprendendo essas matérias. A coleção é bastante completa, mas na parte de geometria plana, ela não vai nas partes mais avançadas, fica apenas ali pelo básico. Então, ao estudar todos os 11 livros desta coleção, eu ainda recomendo que você aprofunde a parte de geometria plana em especial. Nesse assunto em específico, a coleção está no nível um pouco abaixo. Mas conta aqui como sendo o número 1 da minha lista. Fundamentos de Matemática Elementar, os 11 livros. Falando de ensino médio, eu preciso falar desses autores aqui. Então, o número 2 vai ser esta coleção, Matemática do Ensino Médio. São 3 livros, além de um livro de resoluções. Mas, na verdade, você pode ler qualquer coisa destes autores. O Elon Lages Lima, o Paulo César Carvalho, o Eduardo Wagner e o Augusto Morgado. Se você achar algum livro com esses autores, pega, compra e devora. Conta como sendo o número 2 da minha lista. Essa coleção, mas qualquer coisa daqueles autores é de alto nível. Isso aí fecha o ensino médio. Agora eu imagino que é um estudante aí de 17 anos que está entrando na faculdade. É bom começar pelo cálculo. Tem um monte de autores, mas para esse público que recém saiu da escola e está entrando na faculdade, o que eu recomendo é o livro do Stewart. São 2 volumes, Cálculo 1 e Cálculo 2. Recomendo que devore um livro desses em metade de um ano. Então, em um ano completo, tem que ver os livros 1 e 2. Tem materiais mais avançados, mas eu ainda acho que deve começar por aqui. Primeiro devora esse todo e depois vai pegar livros com questões mais complicadas. Então, embora sejam 2 livros, conta como sendo o número 3 da minha lista. Agora está na hora de ver álgebra linear. Quase todos os livros do mercado são iguais. Mas este aqui tem um diferencial. E é por isso que eu coloco ele na minha lista. É que lá no final do livro tem aplicações da matéria. Algo que em geral não se vê nos cursos de álgebra linear em nível de graduação. Ficam só vendo a teoria, uns exercícios, mas as aplicações em si não são vistas, e neste livro tem. Ele é o 4 da minha lista. O autor principal é o Anton. Álgebra linear. Bom, agora a parte de matemática discreta, teoria dos números. Eu vou mostrar algo aqui que eu não deveria. É o seguinte, eu tenho um xerox do livro. Eu acho que não se pode fazer isso. Mas é este aqui, ó. Teoria Elementar dos Números, Edgar de Alencar Filho.
na minha opinião, é o que ainda nós temos de melhor escrito em português que trata do assunto. Só que o livro em si é muito difícil de achar. Eu nunca encontrei para comprar. Eu tenho vários outros livros do assunto, mas ainda prefiro este autor aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aí é um livro de aritmética. Depois da aritmética, está na hora de começar a álgebra. Grupos, anéis e corpos. Tem vários livros no mercado, mas um de bom nível é este aqui. Tem como aprofundar muito mais a matéria, mas aqui está a minha recomendação. O frustrante é que ele não chega na parte da teoria de Galois, mas é que isso, em geral, é na pós-graduação mesmo. Então, como eu estou falando de graduação para baixo, aqui um livro que é bom. Pode ler ele. Está na hora de começar a entrar na matemática mais técnica. E eu gosto que se comece por álgebra linear. É que antes era um livro de contas, ao estilo assim, engenharia. Agora é um livro para matemáticos. E o autor é o Elon. Este livro é muito bom, mas é incompleto porque não trata da parte de números complexos. Então, aqui está a minha indicação, só que depois você vai ter que procurar em autores diferentes a parte de números complexos e álgebra linear. A minha indicação, só que está faltando matéria aqui, e matéria é importante. Agora, as equações diferenciais. Primeiro você tem que aprender a fazer as contas. E o autor que eu gosto é o Zil. Então aqui eu estou falando de EDOs e EDPs, a parte de fazer contas. Não é este livro que eu estou indicando, é este autor. Você tem que procurar equações diferenciais do autor Zil. É que eu não tenho esses livros, eu tenho esta outra coleção dele. Então aqui você vai ver EDO, EDP, transformada de Laplace, Fourier. Como é que se fazem essas contas? Em geral isso é visto em um curso de equações. E depois vem o aprofundamento, a parte técnica. Por isso que eu vou separar. Isso conta como um, agora outro livro que conta como outro na minha lista, que é este aqui, só da parte de EDOs. Mas agora a teoria, já preparando o aluno para estudar sistemas dinâmicos na pós-graduação. Eu gosto muito desses autores aqui, o Klaus e o Arthur Lopes, que em particular são amigos meus. Isso aí, a EDO. Agora a parte de EDP. EDP em nível de estudo para matemáticos. E o nosso autor clássico é o de Jairo Guedes de Figueiredo. Então aqui, resolver equações diferenciais parciais, a parte teórica, que já prepara você para começar um curso de pós-graduação no assunto. Então aqui, toda a parte de equações diferenciais, primeiro as contas, depois a teoria das EDOs e das EDPs. Bom, você tem que ver um pouco de matemática computacional, cálculo numérico. Eu gosto deste aqui. Ele não ensina a usar Maple. E Maple é um programa que você tem que manejar. Ele é meio basicão para quem é matemático. Então aqui é minha indicação para cálculo numérico. Fazer as contas usando o computador. Análise combinatória, estudo de grafos.
esse aqui é uma excelente referência. Ele tem um complemento. Quando eu lecionava a disciplina de análise combinatória na Federal aqui do Rio Grande do Sul, isso aqui era o material que eu utilizava. Eu considero como o mais completo do assunto. Tem uns exercícios bem complicados aqui. Então aqui, análise combinatória, num nível avançado, embora isso aqui dê para estudar no ensino médio. Probabilidade. Aí, a referência clássica que eu uso é esta daqui. Probabilidade é este livro aqui que eu gosto de usar. Na sequência, geometria diferencial. Aí não tem muito como escapar. Como eu estou falando de livros em português, o nosso autor clássico é o Manfredo. Basicamente, só existe esse livro em português. Todos os outros, mais ou menos, copiam ele. Então, aqui é a fonte principal do ensino dessa matéria em todo o Brasil. Grande professor Manfredo. E para fechar, você precisa de um livro de medida. Medida e integração. Eu gosto deste autor. Na verdade, para esse assunto, eu gosto do livro do Bartol. Só que é em inglês, sem tradução para o português. E como aqui eu estou falando de livros em português, então aqui fica a minha indicação. Embora para esse assunto em específico, eu goste de outro material. Livro do professor Bartol, bem famoso, da análise, por exemplo. Então aí estão 15 livros que eu considero fundamentais aí na formação de um matemático. Em algum momento da vida você tem que ter passado e tentado resolver a maior parte dos exercícios desses livros que aparecem aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.